Olá! Hoje o tema de nossa aula é a doença chamada leishmaniose tegumentar americana. Essa doença é causada pelo agente etiológico Leishmania e transmitido por meio do vetor chamado lutsomia. Leishmania tegumentar americana apresenta três formas típicas. A primeira, aqui representada, que é uma lesão clássica, chamada lesão cutânea, que aqui está mostrada em detalhes. É uma borda elevada e há uma depressão no centro. Também existe a forma cutâneo-mucosa, que acomete, como o nome diz, a mucosa. E a cutâneo-difusa, onde não há presença de úlceras. Essas três formas da doença, como eu disse, são causadas por diferentes espécies de leishmania. Nessa apresentação, eu utilizei duas referências bibliográficas que eu recomendo e estão disponíveis gratuitamente no site do Ministério da Saúde. A primeira publicação é esse Manual de Vigilância da Leishmaniose tegumentar, aqui à esquerda, uma publicação de 2017. E aqui o Atlas de Leishmaniose tegumentar americana. É um diagnóstico, demonstra um diagnóstico clínico e diferencial. Essa publicação, embora seja de 2006, é uma publicação muito importante nessa área, porque apresenta várias fotos comparativas entre leishmaniose tegumentar americana e outras doenças. E também demonstra formas diferentes daquelas que são consideradas clássicas de leishmaniose tegumentar. Essa é a importância deste atlas que eu estou ressaltando na aula. Como eu disse, aqui é uma lesão clássica, né, da leishmaniose cutânea. Ela facilita o diagnóstico clínico porque é uma lesão bem característica. No entanto, nem sempre essa lesão vai ser tão característica e vai haver dificuldade para identificação, por isso, há necessidade de um exame complementar laboratorial para confirmar a etiologia da doença. Essa infecção ela é causada pelo parasitismo das células da derme. Por exemplo, macrófagos são infectados e o protozoário ele se divide no interior desse macrófago e causa sua ruptura. Então, essas rupturas sucessivas vão levar à formação de lesões. A patogenia, então, como eu disse, é a multiplicação das formas amastigotas nos macrófagos da derme. A forma que se apresenta, ela começa como um nódulo, existe uma epiderme ainda intacta e onde se observa-se infiltrado de macrófagos. Nesse início da infecção, há numerosos parasitos. Posteriormente, a evolução da lesão vai levando a uma ulceração. Então, aqui a presença de muitos linfócitos, macrófagos e ainda possui numerosos parasitos. Isso é uma ulceração inicial. Com o passar do tempo, com a nossa imunidade ou tratamento, essa lesão ela vai se estabilizando, ela para de aumentar e vai tender à cura. Isso na maioria dos casos. E a parte final é a lesão cicatrizada. Aqui eu tenho uma leve depressão da pele, fica uma cicatriz caracterizada por uma epiderme fina com fibrose e aqui não são mais encontrados parasitos. Uma pergunta
que sempre me fazem em relação à cura espontânea. O que seria a cura espontânea? A pessoa foi picada, houve a infecção, ela desenvolveu aqui o nódulo, teve a ulceração e ela evoluiu para a cura sem necessidade de medicamento, somente com a resposta imunológica. Isso pode acontecer sim, mas não é a maioria das vezes. Na verdade, a maioria das vezes, o tratamento às vezes é até bem difícil. É importante lembrar que a leishmania tegumentar americana é uma doença que acomete muitas pessoas, ou seja, ela tem uma alta morbidade, mas ela tem uma baixa letalidade. Ela mata menos pessoas quando comparado à leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral, ela também é causada pela leishmania, no entanto, há menor número de casos e uma alta letalidade. As formas clínicas, como eu falei, são as formas cutânea, cutânea mucosa e cutânea difusa. Nós já vimos as características morfológicas dessas lesões. Agora vamos ver aqui quais são as espécies dos parasitos envolvidos. Nós temos na cutânea a Leishmania brasiliensis, a Leishmania guianensis, Leishmania amazonensis e Leishmania laysoni. Observe que aqui na cutânea mucosa também é Leishmania brasiliense. E aqui na cutânea difusa, também temos a Leishmania amazonensis, assim como aqui na cutânea. A cutânea difusa, ela é caracterizada por uma ausência de resposta imunológica do tipo celular, o que favorece a difusão do parasito, causando uma infecção disseminada na derme e que não tem ulceração. Isso nos quadros típicos da doença. A cutânea, a gente já falou bastante, né, daquela lesão em forma de cratera de lua. Há uma lesão na derme com ulceração. E já na cutânea mucosa, é causada por uma invasão da derme, da mucosa, cartilagem da face e de outros órgãos, como o órgão genital. Para diagnóstico, nós temos a primeira escolha, que é um teste chamado teste de Montenegro. O teste de Montenegro é um teste de intradermo-reação, onde é aplicado o antígeno e mede-se a reação celular contra o parasito que foi inoculado. Como eu disse, essa é a primeira opção para o diagnóstico. Só que aqui nós vamos precisar falar de algumas características dessa técnica. O teste Montenegro, quando ele é feito após uma pessoa ter tido uma lesão cutânea, ele vai ser positivo. O grande problema é que depois que uma pessoa teve uma infecção, ela continuará positiva, provavelmente, até o final da vida. Isso tem um impacto quando precisamos fazer o diagnóstico de uma lesão em uma pessoa que mora em área endêmica, ou seja, ela pode ter tido a lesão, ela pode não ter observado, pode ter evoluído para uma forma, uma autocura, sem que a pessoa tenha observado, ou a pessoa já pode ter tido e aí não adianta fazer o teste Montenegro novamente, porque ele vai continuar positivo e não há como diferenciar o teste positivo em uma pessoa que já foi infectada previamente. Em relação ao teste,
ao comportamento do teste Montenegro na forma clínica cutâneo-mucosa, podemos observar que é uma resposta bem exagerada. Esse teste ele vai mostrar uma reação bem maior do que a observada pelo teste Montenegro positivo. E aqui o mais importante da gente entender é que o teste Montenegro ele não é indicado quando há suspeita de uma forma cutânea difusa. Por quê? Como eu expliquei, na forma cutânea difusa não há uma resposta celular efetiva. E o teste Montenegro, ele mensura a resposta celular. Ou seja, é esperado que uma pessoa com leishmaniose cutânea difusa, ela tenha o teste Montenegro negativo. Em resumo, o que temos aqui em relação ao diagnóstico, a primeira escolha é fazer um teste Montenegro, lembrando que se a pessoa já foi positiva uma vez, ela vai continuar positiva. Se for cutâneo difusa, não vai haver resposta, então já é esperado que o teste é negativo. E no caso de cutâneo mucosa, isso tem uma resposta exagerada. A espécie da leishmania é importante para a determinação da forma clínica. Como nós vimos, a cutânea tem 3 a 4 espécies que causam essa forma. E também temos espécies iguais, mas com manifestações clínicas diferentes. Isso tudo tem vários fatores, como a virulência do parasito e a resposta imunológica do hospedeiro. Então, esses 2 fatores são muito importantes para a determinação da forma clínica apresentada pelo hospedeiro. Vamos falar agora da distribuição das espécies do vetor e da distribuição da doença no Brasil. Fontes do Ministério da Saúde de 2015 demonstram a presença das espécies vetoras em todo o território nacional. Algumas regiões possuem algumas espécies que não ocorrem em outras. Exemplo, aqui em amarelo nós temos o Lutzomyia welcomei, só que ele não aparece na região sul e sudeste. Então, cada região tem a predominância de uma espécie do vetor. Em relação à doença, também dados do Ministério da Saúde de 2015, em vermelho mostra a presença dos casos de leishmaniose tegumentar americana no Brasil, ou seja, praticamente todo o país. Em todo o país ocorre. Aqui em todos os estados há relatos de casos de leishmaniose tegumentar americana. A importância da identificação da lesão é devido à confirmação. Então, primeiro eu faço um diagnóstico clínico, eu avalio a aparência da lesão, para que eu possa confirmar com um teste laboratorial. Eu citei que um teste que é utilizado para diagnóstico é o teste de Montenegro. Mas para eu realizar esse teste de Montenegro, eu tenho que ter a suspeita que aquela lesão seja de leishmania tegumentar americana. Assim, é importante eu identificar a lesão como a suspeita de leishmania tegumentar americana. O problema é que nem sempre a lesão é característica como as que eu já mostrei, de borda elevada, depressão no centro da lesão, sem dor. Muitas vezes a lesão ela aparece de formas diferentes, como aqui. Nós temos uma figura, como eu disse, do Atlas. Essa é uma lesão de leishmania tegumentar americana, mas ela é uma lesão que está recoberta por um exudado e uma crosta. O que isso descaracteriza a lesão clássica.
Aqui há um comprometimento da parte superior do lábio e também aqui o acometimento nasal. Aqui nós temos uma lesão ulcerada na glande e com presença de exudato seropurulento, e é necessário fazer um diagnóstico diferencial com algumas doenças sexualmente transmissíveis, hoje chamadas ISTs, e diferencial com carcinoma. A leishmania tegumentar americana tem muitos tipos de lesões. Essa daqui ela se parece com a lesão clássica, mas ela tem a presença de crostas aqui no fundo e também uma secreção seropurulenta, que não é característica da lesão. Ela é importante fazer um diagnóstico diferencial com carcinoma. E aqui uma lesão bem atípica, que ela envolve o dedo e se estende até o dorso do pé. Ela foi confirmada por meio de exame anatomopatológico. Isso é muito importante, a gente saber que existem lesões completamente diferentes e que pode ser causada pela leishmania. Isso para que se chegue a um diagnóstico conclusivo para que possa ser feito o tratamento adequado. Aqui, mais uma foto do Atlas, mais uma vez a leishmaniose tegumentar americana. É uma placa apresentando pápulas de aspecto verrucoso. E essa lesão, ela pode se confundir com outras doenças, como cromomicose, tuberculose, esporotricose verrucosa e, às vezes, tumores. Foi feito o exame direto e o resultado foi negativo para LTA. Posteriormente foi realizada a biópsia e o exame anatopatológico, e que foram fundamentais para a confirmação do agente etiológico. Novamente uma foto bem atípica, aqui já é de uma leishmaniose cutânea difusa e que acometeu os dedos, formando crostas, e aqui existe uma infecção bacteriana associada. Isso também descaracteriza muito uma lesão de leishmaniose tegumentar. Vamos falar agora da nossa região. O Espírito Santo como mostrou lá no mapa, uma área endêmica para a leishmania tegumentar americana, e ela está bem próxima de nós. Essa foto foi cedida gentilmente pelo médico do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Espírito Santo, onde mostra aqui uma lesão no pênis de um paciente da região da Grande Vitória. Também aqui no hospital foi avaliado um caso de um paciente do sexo masculino, morador de Vila Velha. Esse caso ocorreu em agosto de 2013 e a característica diferente desse paciente é que ele era portador de uma lesão de leishmaniose tegumentar, estava em tratamento e acompanhamento no serviço de infectologia do UCAM e houve um acometimento de larvas da mosca Cochleomia omnivorax, popularmente conhecido como bicheira. Essas larvas, elas começaram a devorar o tecido e foi necessária uma intervenção médica para a realização da retirada dessas larvas. Então, no slide anterior, a gente viu que pode ter uma infecção bacteriana secundária
E aqui a gente observa que eu posso ter associação também com míase. O diagnóstico diferencial, como eu venho repetindo, ele é importante para ser feito o diagnóstico conclusivo. Aqui são fotos ainda do Atlas que mostram duas lesões muito parecidas, né? A úlcera apresentando essas bordas elevadas, com um fundo granuloso vermelho. E aqui tem um carcinoma basocelular. Aqui foi uma lesão com 1 ano de evolução e foi diagnosticado pelo exame histopatológico como carcinoma. Observe que as duas lesões aqui são muito semelhantes. Nos slides anteriores, a gente viu o contrário, a gente viu lesões que não eram típicas, mas que eram causadas pela leishmania. Aqui a gente está vendo lesões parecidas com uma lesão parecida com uma lesão típica causada por leishmania, mas que não é causado pelo protozoário. A característica da lesão e os dados epidemiológicos são importantíssimos. Aqui eu vou relatar para vocês 3 casos de moradores do município de Governador Valadares, que em 2006 era uma área endêmica na zona rural e epidêmica na cidade de Governador Valadares. O que aconteceu é que havia a presença de casos da doença. Então, aqui a mão de um rapaz com uma lesão em regressão, ele estava em tratamento, e uma vizinha, ela apareceu com uma lesão aqui circulada, ampliando essa lesão. A gente pode observar que é um pouco diferente daquela lesão clássica, porque essa borda não é tão definida. E essa senhora apresentou a lesão e ela era vizinha desse rapaz. Considerando então esses dados epidemiológicos e a característica da lesão, isso tudo que eu falei da semelhança ou da diferença da lesão, foi feito então o exame para confirmar se tratava ou não de leishmaniose tegumentar. Ela foi encaminhada ao serviço de vigilância para fazer os exames e por meio de biópsia foi constatado que se tratava de um carcinoma. Ainda relacionado a dados epidemiológicos, a gente tem esse terceiro caso. Esse terceiro caso é de um rapaz que apareceu com esta lesão aqui, que ela não evoluiu. O rapaz relatou ter sido picado por um inseto há cerca de 1 semana. Ele alegava coceira no local e, considerando que a área onde ele morava estava iniciando com casos de leishmaniose tegumentar americana, ele foi também encaminhado ao serviço para realizar o diagnóstico. E por meio do teste de Montenegro, foi positivo e ele iniciou o tratamento. O caso dessa senhora, foi feita a biópsia para adiantar o diagnóstico, porque o médico já considerou que a lesão não era tão típica. E provavelmente pela anamnese feita por ele, ele constatou que não existia possibilidade de ser carcinoma. Então, por isso foi pedida a biópsia antes do Montenegro. Um estudo interessante foi feito em relação a lesões atípicas de leishmaniose tegumentar. Esse estudo ele foi feito numa reserva indígena no norte de Minas Gerais por um grupo de pesquisadores.
onde foram avaliadas várias lesões. Era conhecido que nessa região havia leishmaniose tegumentar americana, existiam pessoas com essas lesões características, mas tinham pessoas também com lesões atípicas e quando eram feitos os exames, havia demonstração do parasito. O interessante desse estudo é que esse parasito ele foi isolado e ele foi estudado molecularmente e foram observadas diferenças entre essas lesões com as lesões da Leishmania brasiliensis, que era clássica. Então, eles viram que havia variações clínicas desses pacientes e que a leishmania também apresentava diferença quando analisada molecularmente. Isso é interessante porque pode indicar que existem tipos de lesões relacionadas a, não sei se poderia utilizar a expressão subtipos da leishmania brasiliensis. Não sei se esse é o termo mais adequado, mas o que é importante é saber que há lesões atípicas que foram associadas a perfis moleculares diferentes. Para o diagnóstico, como eu disse, o diagnóstico clínico é fundamental. A avaliação da lesão ela é importantíssima para me levar à suspeita da doença que eu quero investigar por meios laboratoriais. Os dados epidemiológicos também são fundamentais. E aqui está a distribuição da leishmaniose tegumentar no Brasil. E, como eu disse, existem técnicas laboratoriais para confirmar o diagnóstico, onde o teste de Montenegro, que é o teste de intradermorreação, ele é o mais utilizado. Já citado anteriormente, o teste Montenegro trata-se de uma avaliação de uma reação celular e também pode ser utilizados testes baseados na resposta humoral, ou seja, aquelas mediadas por anticorpos. O teste Montenegro é o de escolha. Também há a possibilidade da pesquisa do parasito. Aqui tem um ponto bem importante de ser observado, é que há possibilidade de se encontrar o parasito nessas bordas elevadas, principalmente nos estágios iniciais da doença. É fácil realizar uma biópsia, fácil que eu digo, não é algo tão invasivo, mas caso o teste Montenegro não leve uma resposta conclusiva, ou que o RIF, a reação de imunofluorescência indireta, também não seja conclusivo, a pesquisa de material ela é feita por meio da coleta do material da pele. Pode ser utilizados métodos moleculares a partir desse material que foi coletado também para pesquisa do parasito. É importante ressaltar quando eu falo pesquisa do parasito é que eu vou demonstrar a presença da leishmania. É diferente de quando eu realizo um teste de imunodiagnóstico, onde ou eu estou avaliando uma reação celular ou onde eu estou avaliando uma resposta humoral. Aqui na pesquisa de parasitos é muito importante porque eu vejo o parasito, é conclusivo, não há dúvida da sua presença. Bom, como que é feito o teste Montenegro? Então, existe aqui o antígeno, esse antígeno é fornecido pelo Ministério da Saúde, e para a realização é feita a inoculação desse antígeno no braço da pessoa que está com suspeita.
Aqui nós temos antígeno de leishmania e quando inoculado, se presente a resposta celular anterior, a resposta a esse antígeno nesse momento vai ser mais rápida. Então, aquele nódulo que a gente viu no estágio da evolução da lesão, ele vai aparecer. A pápula que forma-se no local após a inoculação do antígeno é assim. E, posteriormente, em 48 ou 72 horas, é feita uma medida da reação que foi produzida. Para isso, a gente utiliza uma caneta e vem tracejando a pele até que encontre o nódulo. Quando você faz isso nas 4 direções, você forma aqui a forma esférica, que seria do nódulo formado após a inoculação do antígeno. É considerado positivo quando esse nódulo é maior do que 5 milímetros. Aqui está mostrando o mesmo teste no Atlas de Leishmaniose tegumentar. E ressaltando aqui que ele não deve ser considerado como conclusivo, porque, vamos relembrar, ele mede a resposta celular e se o paciente já teve contato com o parasito anteriormente, essa reação vai dar positiva. Aqui é mais fácil observar o tamanho de uma lesão que foi positiva, que é demonstrada no Atlas. O diagnóstico laboratorial, ele é feito, como eu disse, também com a pesquisa de parasitos. Existem várias formas de fazer a coleta, né, do material para fazer exames. Aqui eu tenho diferentes procedimentos. Eu posso fazer um raspado dessa borda da lesão e fazer um esfregaço do material para observação. Uma outra técnica é retirar um fragmento e esse fragmento ser carimbado. A gente pega essa porção da pele que foi retirada e vai tocando a lâmina em vários pontos. O material que está aqui, as células, elas vão sendo depositadas. A gente chama essa técnica de esfregar a superposição ou imprint. O material também pode ser conservado para execução de técnicas histopatológicas. A presença do parasito será observada no microscópio após coloração. Os corantes mais usados é o Ginsa e o Leishman. Para a pesquisa do parasito, então, eu citei a realização de exame histopatológico. Isso é o que é mais utilizado, porque os laboratórios de análises clínicas e patologia, eles já são treinados a executar essa pesquisa do parasito. Existe uma técnica também, que é a técnica de cultura, onde você pega um pedaço da biópsia daquela lesão e coloca em meio de cultura específico. E dessa forma, o parasito vai se multiplicar se estiver presente e fica mais fácil identificá-lo, porque ele irá se multiplicar e ficará mais fácil a observação. Isso pode, então, como eu disse, a gente retira um pedaço e coloca no meio específico. São utilizados 2 meios, que é o LIT ou NNN. E, posteriormente, são feitos repiques para manter
o parasito caso haja necessidade. Essa cultura, ela geralmente é feita em laboratórios referência, ou seja, aqueles laboratórios que são encaminhados, na maioria das vezes, os casos mais complexos de diagnóstico, ou laboratório de pesquisa, onde o isolamento dessa leishmania ela é importante. Lembrando do trabalho que foi citado na Reserva Indígena de Jacriabá, foi possível a realização porque conseguiu-se isolar o parasito. Então, essa técnica ela é também utilizada em laboratórios de pesquisa. Bom, o tratamento da leishmaniose tegumentar americana, ele pode ser feito principalmente com três drogas. Aqui nesse slide eu coloquei as informações deste manual que foi publicado em 2017. Sempre os médicos infectologistas vão avaliar o protocolo disponível. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda a utilização de um antimonial pentavalente, como por exemplo o antimoniato de meglumina, nome comercial Glucantime, ele recomenda e tem as dosagens também recomendadas. O Glucantime ele tem um problema em relação aos efeitos colaterais, em relação a alterações cardíacas, hepáticas, pancreáticas ou renais. Isso leva à necessidade de uma interrupção de medicamento. O efeito mais grave é sobre o aparelho cardiovascular e o paciente que está sendo medicado com o Glucantime, ele deve ser monitorado e qualquer alteração cardiológica, ela deve indicar a suspensão desse medicamento. Bem, quando uma pessoa já é conhecidamente cardíaca, sugere-se o uso da anfotericina B ou anfotericina B lipossomal. A anfotericina B lipossomal, ela tem um valor bem mais alto, mas em alguns centros o Ministério da Saúde disponibiliza a anfotericina B lipossomal para o tratamento de pacientes que não podem utilizar o Glucantime. Existe também a droga excitionato de pentamidina, que também pode ser utilizado, não é a primeira escolha, e ele tem alguns efeitos colaterais e também algumas limitações de uso. Não pode ser utilizada em gestantes, em mulheres em aleitamento, crianças menores de 1 ano, pessoas com intolerância à glicose, insuficiência renal, hepática e doenças cardíacas. Em relação à anfotericina B, o efeito colateral mais evidente dela é a nefrotoxicidade. É muito importante observar as condições do paciente que vão receber essas drogas. Bom, como profilaxia, já que a leishmania tegumentar americana ela é causada por um protozoário que tem como vetor o inseto Lutsomia, ele precisa do Lutsomia para completar o seu ciclo, então entende-se que para interromper esse ciclo, eu posso interromper o contato com esse vetor. O contato com esse vetor, ele pode ocorrer de duas formas, ou eliminação do inseto no ambiente, ou as formas de proteção individual. Essas medidas profiláticas estão descritas
na aula sobre o lutsomia, sobre o gênero lutsomia. Para essa doença, ainda não há vacina disponível. Sobre o assunto, podem ser conferidos outros materiais. Sugiro a leitura ou pelo menos a visualização dos manuais produzidos pelo Ministério da Saúde. Volto a dizer, são 2 publicações de excelente qualidade que podem contribuir muito para a formação do farmacêutico. Até o próximo vídeo.